Enem 2010. Resta saber o que ficou das línguas indígenas no português do Brasil. Serafim da Silva Neto afirma: no português brasileiro não há positivamente influência das línguas africanas ou ameríndias. Todavia, é difícil de aceitar que um longo período de bilinguismo de 2 séculos não deixasse marcas no português do Brasil. Então, o que nós temos aqui? O autor dizendo que é muito difícil, já que o Brasil teve 2 séculos de bilinguismo, tupi, língua portuguesa, e o Serafim da Silva Neto afirmar que não há influência das línguas africanas ou ameríndias. Então aqui é uma espécie de ponto de vista em que ele joga uma dúvida. No final do século XVIII, no norte do Egito, foi descoberta a Pedra de Roseta, que continha um texto escrito em egípcio antigo, uma versão desse texto chamada demótico, e o mesmo texto escrito em grego. Até então, a antiga escrita egípcia não estava decifrada. O inglês Thomas Young estudou o objeto e fez algumas descobertas, como, por exemplo, a direção em que a leitura deveria ser feita. Mais tarde, o francês Jean-François Champollion voltou a estudar e conseguiu decifrar a antiga escrita egípcia a partir do grego, provando que, na verdade, o grego era a língua original do texto e que o egípcio era uma tradução. Com base na leitura dos textos, conclui-se sobre as línguas que cada língua é única e intraduzível. Falso. B. Elementos de uma língua são preservados, ainda que não haja mais falantes dessa língua. Sim. Texto 1 e texto 2 caminham juntos. C. A língua escrita em determinado grupo desaparece quando a sociedade que a produzia é extinta. Falso. D. O egípcio antigo e o grego apresentam a mesma estrutura gramatical, assim como as línguas indígenas brasileiras e o português do Brasil não diz isso. E o egípcio e o grego apresentavam letras e palavras similares, o que possibilitou a comparação linguística, o mesmo que aconteceu com as línguas indígenas brasileiras e o português do Brasil. Também não diz isso. Gabarito que melhor resume os textos é B. Elementos de uma língua são preservados, ainda que não haja mais falantes dessa língua.